Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Hoje, sabadão de carnaval, e a gente está como? Do jeito que a gente gosta, né? Gravando essa mini aula aí para vocês, como foi prometido lá no Instagram. Eu chamo de mini aula porque vai ser um bate-papo relativamente curto. Acredito que deva ficar falando aí por volta de uns 20 minutos só. Mas o objetivo dessa aula, conforme foi pedido para mim, né, pelos nossos mentorados, pelos alunos, né, do curso de especialização em ortodontia, pedi para gravar um vídeo curto apenas para apresentar os aparelhinhos que a gente tem utilizado mais, né, no nosso dia a dia, na nossa clínica diária com ortopedia funcional dos maxilares. Então, o objetivo dessa aula não é que vocês saiam daqui colocando aparelho nos pacientes e esperar milagrosamente que esses aparelhos vão corrigir as maloclusões. No finalzinho da aula, eu vou mostrar uma tabela que foi retirada, inclusive, do livro da Vilma Simões, onde ela faz um comparativo. Qual aparelhinho é melhor para alguma coisa e melhor para outra. Mas eu não quero que você imprime essa tabela, deixe dentro da gaveta do seu consultório, e quando aparecer uma criança lá com maloclusão, você escaneia ele, né, ou molda esse paciente, olha lá na tabelinha, meu paciente tem mordida aberta. Aqui está falando que o aparelho bom para isso é esse aqui. E aí você manda o modelinho para o protético e pede para ele elaborar, né, para ele confeccionar um aparelhinho desse. Instala o aparelho na boca e vê que o aparelho não está corrigindo a maloclusão. E aí a gente vai procurar um culpado. Será que o culpado é o aparelho? Será que o culpado é o paciente que não está usando? Será que o culpado é o protético que não fez o aparelho direito? Ou será que o culpado é a gente que não planejou e não sabe trabalhar com esse aparelho? Então, assim, ortopedia funcional dos maxilares tem cursos de atualização, tem cursos de especialização. Então, eu sugiro a você, sim, que você que está iniciando na ortodontia, ou você que é odontopediatra e tem percebido, assim como eu percebi lá atrás, que muitos dos nossos pacientes na fase infantil, dentição tecida, dentição mista, chegam no nosso consultório com maloclusão. E o que a gente vai fazer? Não vai fazer nada? Vai esperar? Vai encaminhar? Né? Nós temos uma ferramenta excelente na nossa mão, que é a ortopedia funcional dos maxilares. Tá? Então, sugiro a vocês que possam aprofundar nesse tema e nessa belíssima especialidade que é a ortopedia funcional dos maxilares. Bem rapidamente, me apresentar para vocês, para quem não me conhece. Meu nome é Gustavo Rezende, sou ortodontista, sou ortopedista funcional dos maxilares e temos também, né, uma mentoria em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares, onde eu oriento os nossos mentorados, realmente pego na mão, a gente planeja casos juntos e a gente dá continuidade e acompanhamento no desenvolvimento desses casos aí, ok? Eu me formei, né, em odontologia pela Universidade Federal de Uberlândia em 2002. Esse mesmo ano eu me tornei professor de anatomia e fisiologia humana da Faculdade do Trabalho, instituição da qual faço parte até hoje. 2 anos depois, fiz a minha primeira pós-graduação em odontopediatria e durante 7 anos, com alegria muito grande, eu atendi só crianças. Gosto de atender criança, aprendo muito com essa meninada. E nesse período onde eu exercia a odontopediatria puramente, eu comecei a perceber que esses pacientes apresentavam maloclusões, mas eu não tinha capacidade técnica para resolver. Então, eu encaminhava esses pacientes para um profissional, um ortodontista aqui da cidade de Uberlândia, muito conceituado. Hoje ele não exerce mais a profissão. E, para minha surpresa, esses pacientes voltavam, as mães retornavam com as crianças e falavam, o doutor lá falou que não é o momento de intervir, não, que é para esperar primeiro a troca dentária e tudo, para depois a gente corrigir essa mordida aí. E eu aceitava isso, porque eu não detinha conhecimento, eu não tinha solução para aquilo, mas confesso que era uma coisa que me incomodava. Né? Se eu estou vendo um problema ali no início, por que não tratar naquele momento lá? Isso me incomodou tanto que, ironicamente, né, não sei se é o destino, um dentista conhecido meu, Dr. Douglas Bellomo, me apresentou
para essa especialidade odontológica, que é a ortopedia funcional dos maxilares. E aí eu fiz o curso de pós-graduação em ortopedia funcional dos maxilares, comecei a tratar dessas crianças, né, dessas maloclusões na idade inicial, na infância, e arrumei um outro problema, que os pais vinham trazer essas crianças e sempre perguntavam: tem um dentinho aqui que é torto, você não consegue arrumar isso para mim? Ou às vezes, né, na ortopedia a gente vê muito isso, a gente ganha espaço para a oclusão, para que o dente chegue, né, na cavidade bucal, a gente melhora o crescimento, mas na finalização tem dentista que não tem muita paciência para esperar o que a gente chama de engrenação de oclusão fisiológica. Então, às vezes, a gente precisa colocar um aparelho fixo só para acabar de chegar o dente na posição, girar algum dentinho que ainda está torto. Eu tive que fazer minha terceira pós-graduação em ortodontia. Foi quando eu me tornei professor também de curso de especialização em ortodontia. Então, vamos junto. Espero que no final desse curto bate-papo, dessa curta aula, vocês saiam tendo um conhecimento muito superficial, né, dos aparelhos, os nomes deles e o visual, né, a imagem de cada um deles aí, para que a gente possa conversar num futuro próximo. Então, bora lá, que sábado de carnaval, o carvão já está queimando e a gente sentado aqui. Bora lá. É natural, acho que todos aqui já perceberam, já estudaram isso em genética e tudo, que no decorrer da história, as características da população, elas vêm mudando. O tamanho do crânio do homem de hoje, se comparado com nossos antepassados, o tamanho do crânio diminuiu, o tamanho da mandíbula diminuiu. Para sorte nossa, a quantidade de dentes da boca também diminuiu, porque senão não ia caber. Mas esse processo evolutivo, essas transformações no decorrer da história da população, isso aí é de conhecimento de todos que estão vendo aqui, que estão participando dessa aula. Por outro lado, a gente percebe também que no nosso dia a dia clínico, no nosso consultório, né, quando a gente está no mocho ali, a gente percebe que, às vezes, dentro de uma mesma família, dois irmãos, por exemplo, filhos dos mesmos pais, eles apresentam características diferentes da oclusão. Eu posso ter dois irmãos, tratar dois irmãos. Um é um classe 1, que tem apenas um apinhamento, e o outro é um classe 2. Então, por que existe essa diferença? Será que é só a genética que interfere nesse crescimento ou nessas maloclusões? Se fosse só a genética, filhos dos mesmos pais teriam a mesma característica dentária, o mesmo tipo de maloclusão. E na prática a gente não vê isso. Então, será que hábitos não interferem no desenvolvimento dessa maloclusão? Será que um irmão às vezes fez uso de chupeta, o outro não? Um fez uso de mamadeira, o outro não? Um não amamentou na mãe o mesmo tempo que o outro amamentou? Um tem uma alimentação mais dura, mais fibrosa, o outro gosta de comer um miojo, né? Enfim, coisas mais moles, então gosta tem preguiça, digamos assim, de mastigar. Será que um tem uma respiração nasal e o outro tem uma respiração bucal? Então, os hábitos, né, o ambiente onde a gente vive, ela pode exercer, sim, influência sobre a nossa genética. É o que a gente chama de biótipo. Opa, se os hábitos podem prejudicar o crescimento e o desenvolvimento dessa oclusão, por que um aparelhinho ortopédico não pode guiar para um crescimento aceitável ou para um crescimento próximo do padrão normal? Então, a ortopedia funcional ela vai entrar justamente isso aí. Mesmo numa tenra idade, uma criança muito novinha, eu posso direcionar o crescimento ósseo daquela criança, eu posso organizar a oclusão dela de uma forma que lá na frente eu consiga um resultado satisfatório. E aí a gente tem que falar sobre as variações anatômicas. Por que existem essas diferenças, né, entre um paciente e outro, sendo eles da mesma família ou não? Então, comentamos da questão evolutiva, né, a gente sabe que as características no decorrer da evolução da população, elas mudaram. E também a questão do biotipo, que é justamente o fato do ambiente exercer influência sobre a nossa genética. Isso é muito importante, tanto
para os hábitos, né, bons, como para os hábitos ruins. E aí a gente tem o respaldo da ciência, né, de que se o ambiente exerce influência sobre o nosso crescimento, por que não usar de um aparelho ortopédico funcional para estimular e direcionar esse crescimento? Então, uma breve, né, introdução. A gente sabe, né, que a nossa oclusão ela não é estática, né? Durante a nossa vida, os nossos dentes eles mudam de posição. A prova disso é que se você usa, por exemplo, uma plaquinha estabilizadora, uma plaquinha mio-relaxante, que a gente chama, se você fica aí 2, 3 dias, tem um aparelho para ronco, você fica uma semana, 2 semanas sem usar, essa placa ela não vai encaixar. Isso por quê? Porque os nossos dentes eles estão em constante movimentação. E isso, obviamente, é influenciado por respostas a estímulos, respostas ao crescimento, a questão do biótico, né, que são os hábitos, tratamento odontológico anterior. A gente sabe que uma restauração que ficou um pouquinho alta, né, ou uma reabilitação que ficou um pouquinho mais alta do que o normal, ela pode atrapalhar completamente o posicionamento, por exemplo, do nosso disco articular, da nossa articulação temporomandibular. Patologias podem interferir e a questão também do envelhecimento. A nossa boca, com o tempo, ela envelhece. Isso é normal. Esse envelhecimento ele não pode ser mais rápido, mais precoce do que o normal. Alguns conceitos de oclusão a gente sabe que permanecem por toda a vida, não vai mudar, mas alguns eles começam a se tornar insustentáveis. Então, no decorrer dos tempos, né, essa mudança que ocorre na nossa oclusão, essa mudança que ocorre nos hábitos, acaba fazendo com que a ciência mude também o modo de pensar. Então, materiais que antigamente a gente utilizava para fazer reabilitação, hoje a gente não usa mais. Né? Isso porque alguns conceitos que tinha antigamente, em virtude dessa mudança evolutiva, né, da população, enfim, da evolução humana, a gente acabou deixando de utilizar. E, obviamente, surgem outras, como é o caso do surgimento da ortopedia funcional dos maxilares, né, que tem os seus pilares, tem a sua filosofia e que veio agregar muitos conhecimentos que antigamente a gente não tinha. E aí a gente não pode citar o exemplo, né, dos aborígenes australianos, né, que é uma população que existe ainda e que ela apresenta algumas características morfológicas e funcionais muito semelhantes aos dos nossos ancestrais. Então, é uma população onde você quase não vê perda dentária, quase não vê problemas periodontais, né? Existe um crescimento mandibular e maxilar excelente, eles não têm apinhamento, mas são, na verdade, é uma população que tem hábitos completamente diferentes dos hábitos que a gente tem hoje, de comer produtos, né, processados, produtos muito macios, a gente não come nada mais duro, nada mais fibroso, né? E esses estímulos acabam fazendo com que a gente desenvolva alguns tipos de maloclusão. Segundo alguns estudos, né, a proporção do crescimento da face é dada 40% pela genética e 60% pelo ambiente. Se os estudos estão mostrando para a gente que a genética ela exerce influência em menos de 50% dos casos, os outros 50% ou 60% dos casos eu posso usar um aparelhinho ortopédico funcional ou outros recursos para tentar corrigir ou direcionar melhor esse crescimento. Né? A influência, esse crescimento, ela pode ser positiva ou negativa através dos hábitos. Hábito positivo, amamentação, o aleitamento materno, respiração nasal, mastigação. E quando eu falo mastigação, é realmente colocar a boquinha para funcionar. Mastigar coisa mais dura, mais fibrosa. Negativa, respiração bucal, uso de chupeta, hábito de sucção digital, mamadeira, roer unha. Então, são hábitos que também interferem e ajudam, né, no desenvolvimento das maloclusões. O professor Marcos Gribel, de Belo Horizonte,
ele fala que o tratamento muito precoce, antes dos 6 anos de idade, pode tirar proveito tanto na quantidade quanto na qualidade do crescimento. Eu tenho que aproveitar essa plasticidade óssea, esse crescimento ósseo, essa imaturidade óssea. Eu tenho que aproveitar isso aí. Então eu tenho que tratar o mais cedo possível. Aquilo que eu contei a história para vocês, né, do ortodontista que eu encaminhava meus pacientes, ele não tratava, não é porque ele não queria, é porque naquela época não existia esse conhecimento, essa filosofia da ortopedia de que a gente tem que tratar o mais cedo possível. Então, o conhecimento, ele muda. Essa aula que eu estou gravando aqui hoje, pode ser que daqui 10, 15, 20 anos seja a maior bobagem do mundo que eu esteja falando. Mas hoje é o que a gente acredita que tem de melhor para o desenvolvimento aí da função, né, e do formato, do desenvolvimento aí do nosso sistema estomatognático. Ortopedia funcional ela é uma especialidade relativamente nova. Né? Eu coloquei a data aqui de cabeça, eu não sei ao cor, mas eu acho que ela foi reconhecida como especialidade em 2001. Então, assim, muito recente. Mas os conceitos da ortopedia já são utilizados há muitos anos. Ela foi reconhecida como especialidade, mas ela já era utilizada. Né? Pedro Planas, nós estamos falando de questão de 40, 50 anos atrás. Né? Vilma Simões já desenvolve um trabalho magnífico dentro da ortopedia, também já há tempos. Né? E a ortopedia, então, ela vai servir para prevenir, para controlar e para intervir, né, nos crescimentos e os desenvolvimentos errados da nossa arcada dentária, né, do crescimento das bases ósseas. E a ortopedia ela atua sobre o sistema neuromuscular. Ela não atua só sobre dente. Ela vai estimular músculos, ela vai estimular articulações, ela vai estimular estruturas ósseas para favorecer aí um crescimento dessa maxila ou dessa mandíbula. E aí a gente fala de neurofisiologia. Não vai embora, não desliga o vídeo. Nós não vamos falar sobre anatomia, sobre neurologia, não vamos falar disso não. Mas eu preciso mostrar esse slide para vocês, para mostrar que o aparelho ortopédico funcional, ou os recursos ortopédicos funcionais, eles vão meio que estimular, eles vão incomodar de alguma forma, não gosto de usar esse termo incomodar, mas eles vão excitar, causar alguma excitação, algum estímulo nas estruturas do nosso corpo. Então eu tenho no aparelho ortopédico funcional molas, eu tenho escudo, eu tenho equiplan, que é uma latinha que são colocadas na região dos incisivos inferiores, ali vou mostrar, eu tenho grade, eu tenho arco, eu tenho um monte de estruturas que eu posso colocar no aparelho, um monte de recursos que eu posso colocar no aparelho, e esses recursos vão estimular alguma coisa. Vou estimular a língua, vou estimular palato, vou estimular lábio, vou estimular a articulação temporomandibular, músculos, e através do estímulo dessas estruturas eu posso favorecer e direcionar um crescimento ósseo. E aí, alguns aparelhinhos que a gente vai comentar aqui, né? Alguns não são aparelhos considerados ortopédicos funcionais, porque eles são fixos, alguns são inclusive cimentados, né? É uma ortopedia facial, mas não é uma ortopedia funcional, né? Um dos pilares da ortopedia funcional é que esses aparelhinhos eles têm que ser soltos, eles têm que ser bambo na boca, justamente para o paciente, para segurar ele na boca, o paciente tem que ficar meio que quase em oclusão para manter esse aparelho na boca. Isso faz parte do estímulo, isso faz parte daquela excitabilidade que a gente mencionou no aparelho, no slide anterior. E aí alguns aparelhinhos, né? O pista indireta plana, simples, o pista composta, então são aparelhinhos muito semelhantes, só que um é conjugado, né? Um é separado e o outro superior é conjugado com o inferior. Binler, Franklin, Bionator,
Clamit e os SNs aí, né, desenvolvidos aí pela Vilma Simões. Então são Simões Network o nome desses aparelhinhos, mas aí eu acho que ela tem acho que 12 ou 13 aparelhinhos lá que ela elaborou, que ela desenvolveu. Então aqui nós estamos falando do pista planas simples, né, o pista indireta planas. Então é um aparelhinho que tem essas rampinhas aqui, ó, e quando o paciente oclui, né, a rampinha superior encosta na rampinha inferior. É um aparelho excelente para ganho de espaço, né, para apinhamento, para descruzar, mordida. É um aparelhinho que eu uso demais e a gente pode trabalhar na inclinação dessas rampinhas aqui. Então, paciente classe 1, paciente classe 2, classe 3. Então, eu posso mexer na angulação e na inclinação dessas rampinhas para corrigir determinados tipos de maloclusão. Então, não é só, eu quero fazer um PIPS. Opa, PIPS, você vai corrigir o quê? É uma classe 1, 2, 3, é só um apinhamento, né? Eu posso colocar arcos, como esse arco aqui, que é o arco de Eschler, ou Progeny. Eu posso colocar grade lingual. Então, eu posso trabalhar de diferentes formas com o aparelho ortopédico funcional. Vai depender da indicação. Presta atenção nesse slide aqui, que lá na frente eu vou falar. Qual que é o inconveniente que eu vejo desse aparelhinho aqui? Essas pistas, ela ocupa um pouco a posição da língua, né? Ela meio que vai disputar um espaço ali com a língua. Então, pacientes que têm uma língua mais volumosa, talvez esse aparelhinho aí não seja a melhor indicação, mesmo sendo um aparelho excelente. O pista composta, então é um pista simples, só que ele tem esse arco dorsal aqui, então ele é acoplado, o superior e o inferior. Então, a parte inferior dele, você pode posicionar ela mais para anterior ou para posterior, de acordo com a maloclusão. Então, pacientes, né, que têm uma alteração aí sagital, seja na protrusão mandibular ou retração, a gente pode trabalhar nisso aí, né? Nos pacientes classe 2, classe 3, a gente pode trabalhar esse avanço mandibular também. E também tem a rampa, né, as pistas, igual o pista simples. Essa imagem aqui não é aparelho, né, mas é pistas, nós já estamos falando de pistas, né, falar sobre as pistas diretas planas. O que é isso? São resinas que a gente coloca nos dentes descidos, né, para melhorar essa oclusão, ou pelo menos para melhorar a função dessa boquinha. Então, um paciente que tem uma mordida profunda severa, você vê que tem até uma atresia, né, uma falta de desenvolvimento da estrutura esquelética aqui, e aí fizemos esse levante, né, essas rampas diretamente nos dentes para facilitar a correção dessa maloclusão. E aí você vai pensar, você fez levante, é lógico que a mordida profunda vai sumir. Eu não estou preocupado com o que está aparecendo de dente aqui depois que eu fiz o levante. O que eu estou preocupado, ou a minha intenção, é liberar essa mandíbula para ela exercer a função dela. Uma criança dessa aqui, ela não tem movimento de lateralidade. A gente fala que a mordida dela é mordida em chaleira. Então, ela não tem movimento de protrusão, é uma boca travada. Quando eu faço esses levantes ou essas rampas, pistas diretas aqui, eu meio que libero a mandíbula para ela fazer uma movimentação mais livre. E essa movimentação mais livre é o que vai fazer a musculatura ser excitada e fazer com que a estrutura esquelética ela possa crescer, ou pelo menos direcionar esse crescimento. Esse é o aparelho de Binler, um aparelho excelente também, ele é um aparelho bem maleável, bioelástico, que a gente fala. Então é um aparelho que tem muito mais fiozinhos, né, ortodôntico, do que propriamente dito acrílico. Então é um aparelho que causa um estímulo excelente. Geralmente os Binlers, né, têm esse escudo labial aqui, que é um recurso muito bom para estímulo, né, principalmente da musculatura perioral. E aí tem o Binler A, o Binler B, o Binler C, que é esse que está sendo mostrado aí, que é para tratar principalmente, né, maloclusões classe 3, mas perceba que é um aparelho que tem muito pouco acrílico. Então ele é um aparelho
mais frágil. É um aparelho excelente? Sim, mas é um aparelho que eu, particularmente, eu uso menos do que outros. Por que eu uso menos? Apesar de ele ter um estímulo muito bom, mas eu acho que ele é um aparelho frágil. Aquele paciente que você está com ele na cadeira lá, enquanto você olha para o lado para conversar, para explicar com a mãe, ele está pondo o pé no seu refletor, levanta, está mexendo a sua seringa tríplice lá para mostrar onde que tira a água, onde que sai o ar, enfim, ele é hiperativo, eu não aconselho colocar um aparelho desse. Por quê? Porque é um aparelho que facilmente ele vai amassar na mão de uma criança dessa. É um aparelho que, se o paciente não tiver disciplina de guardar ele dentro da caixinha, se ele joga um aparelho desse, por exemplo, dentro de uma mochila ou põe dentro de um bolso de uma bermuda, o aparelho ele acaba, ele amassa todo. Mas é um aparelho excelente, que gera estímulos, excitabilidade, nota 1000. Esse, o Franklin, e aí tem 1, 2, 3, 4, né, cada um para uma determinada função, mas é um aparelho onde ele tem uma estrutura de resina acrílica muito grande, esses escudos. Embora o miolão dele aqui seja praticamente fios. Agora, esses escudos, essas placas de resina aqui, eles servem para quê? É um aparelho muito bom para estimular principalmente a musculatura da bochecha e a musculatura perioral. Né? Selamento labial é um aparelho excelente para esses fins. Esse é um aparelho que, embora ele não seja ortopédico funcional, mas é um aparelho que ajuda muito, principalmente para crianças muito novinhas, que precisa fazer uma expansão superior, e existe uma tendência à classe 3, uma mordida topo a topo. Criança muito novinha, às vezes não colabora com o uso de um aparelho completamente solto, removível, então você pode fazer esse encapsulado com o arco de Eschler ou arco Progeny, tocando, né, o mais cervical possível desses incisivos inferiores. E essa extensão do arco de Eschler no superior, não desse jeito aqui, mas ele tem que ser mais alto justamente para essa extensão afastar um pouquinho a musculatura do lábio superior. Então é meio que eu libero a mandíbula libero a maxila para crescer, para avançar, mas ao mesmo tempo eu restringo o crescimento dessa mandíbula. Não é que eu vou fazer a mandíbula ir para trás, mas eu seguro o crescimento dela, mas libero um pouco o estímulo para essa maxila avançar. Esse aqui são os Bionators, né? Tem o Bionator básico, o Bionator invertido, mas é um aparelho excelente também, é um aparelho que ele impõe a posição da mandíbula, então o paciente encaixa e ele fica nessa posição. Ele tem esse arco vestibular estendido lá atrás, né, que afasta um pouquinho também a musculatura da bochecha, então para descruzamento de mordida posterior é um aparelho interessante. Para mordida profunda é um aparelho interessante. Para corrigir classe 2 ou classe 3 é um aparelho que a gente utiliza muito também. Esse, o Clamit, também é um aparelho que tem uma estrutura acrílica, né, por lingual e por palatina. O paciente oclui em cima, né, vamos dizer assim, desse stop de resina aqui, que no decorrer do tratamento a gente vai desgastando esse levante de resina aqui. Então, se eu preciso, por exemplo, fazer uma extrusão dentária, eu vou desgastando e permitindo que esses dentes vão extruindo. Mas é um aparelho excelente também, com as molas frontais, um arco de Bindler, né, que vai fora a fora aqui, até o primeiro molar. Esses arcos dão um estímulo muito legal na questão da musculatura da bochecha, do músculo bucinador. Então, um arco que na ortopedia prefere muito mais do que um arco de Hawley, que é aquele que pega só anterior aqui. Então, é um recurso de excitação, né, de neurofisiologia que os aparelhinhos aí exercem sobre essa musculatura. Aqui a gente já entra nos SNs, né? Esse é o SN1, é um aparelhinho que eu gosto muito também, uso demais. Qual que é a diferença dele para o pista composta, que foi aqueles primeiros que eu falei lá? Então ele é um aparelhinho conjugado, igual ao pista composta, só que ele não tem as pistas. Então aquela disputa de espaço lá com as pistas com a língua, esse aparelhinho que é o SN1 não tem.
Então, para pacientes que têm uma língua mais volumosa, eu prefiro usar um SN1. Agora, é um aparelho que você pode colocar o que você quiser nele. Você pode colocar Equiplan, que é essa latinha aqui, que é um recurso de excitação muito bom, principalmente para sobremordida, né, mordida profunda. Você pode colocar grade, você pode colocar escudo. Então, é um aparelhinho que eu tenho utilizado muito também no dia a dia dos consultórios. E a aceitação por parte do paciente é muito boa também. Ele é conjugado e ele é um aparelho leve, um aparelho que ocupa pouco espaço no interior da boca. Para quem não acredita que a ortopedia funcione, paciente com mordida profunda, usou, eu não me recordo, esse caso é antigo, eu não me recordo de tempo de utilização, mas depois do uso do SN1 com Equiplan, que é essa latinha aqui, ó, o paciente oclui em cima dela, obviamente libera posterior para ter, né, a erupção aí, a oclusão ou a extrusão dos molares permanentes. Mas depois do uso ficou assim. Ah, mas tem diastema, ah, mas não está encaixadinho, não tem guia canina. Beleza, corrigimos a mordida profunda. Esse paciente não tem problema com espaço. Nós podemos ou dar uma alta temporária para esse paciente e daqui, sei lá, 3, 4 anos colocar um aparelho fixo só para terminar, né, a oclusão, para facilitar essa oclusão aí, para fechar os diastemas, se porventura eles persistirem, né, porque aqui ainda vai ter erupção dos caninos permanentes, então esse diastema naturalmente ele vai fechar, ou às vezes eu posso trocar ou substituir por um outro aparelho ortopédico funcional que vai favorecer essa oclusão aí, essa intercuspidação fisiológica. SN2 é um aparelhinho, né, que não tem acrílico na porção inferior dele, só tem esse arco lingual. É um aparelho excelente para estimular posição de língua e principalmente pacientes que têm uma língua volumosa, né? Como não tem acrílico, ele não ocupa espaço para a língua. Então, esse arquinho lingual aqui, ele vai estimular essa língua a ficar numa posição mais elevada, encostando preferencialmente no palato. É um aparelhinho que eu já usei algumas vezes em pacientes com síndrome de Down, que é muito característico desses pacientes ter uma língua mais volumosa. Então, é um paciente que eu já utilizei em alguns casos como esse. O SN3 é um aparelhinho ortopédico funcional caracterizado, né, por essas grades linguais aqui. Né? Ah, só de usar a grade eu já vou fechar uma mordida? Pode ser que sim, mas além de usar a grade como anteparo, eu posso confeccionar essa grade de uma forma que quando o paciente encoste a língua nessa grade, a língua seja elevada e fique em contato com o palato. Então, se um aparelhinho desse SN3 tiver, por exemplo, né, não tiver nada no palato, não tiver acrílico no palato, ainda é melhor ainda, porque eu vou ter mais estímulo. Ah, então, quando que é melhor? Quando que eu faço um SN3, por exemplo, com acrílico no palato e quando que eu faço sem? Vai depender do estímulo que eu quero. Não existe regra de bolo. Eu preciso entender cada situação e saber o que eu posso e o que eu não posso fazer com esse aparelhinho. Esse aqui é uma paciente, antigo esse caso também, né? Peço desculpa pelas fotos aí, mas na época eu nem pensava em ser professor de ortodontia. Então, um paciente, né? Um paciente tendência, né? A classe 3, mordida aberta, já com um giro, né? Horário da mandíbula, usou o aparelhinho ortopédico funcional SN3. Percebam que a angulação aqui da grade, né, favorece a língua escorregar ali e ser posicionada mais acima. Então, eu preciso tirar essa língua aqui, dessa posição. Essa língua não pode estar encostando nesses dentes inferiores, porque senão a mandíbula vai cada vez mais para frente. Vou esperar uma criança dessa completar aí 11, 12 anos para colocar um aparelho fixo, um aparelho ortodôntico? Não, vou intervir quando eu conheço, né, quando eu descubro o problema. Ortopedia funcional resolve? Né? Nesse momento foi só ortopedia funcional. Ah, mas não está legal aqui a chave de oclusão, tem uma mordidinha aberta aqui. Essa paciente, depois nós finalizamos o caso dela com ortodontia fixa.
ela deve ter ficado mais ou menos aí uns 8 meses com o aparelho fixo, 6 meses mais ou menos, não me recordo, mas finalizou essa oclusão aqui. Mas como a aula que o objetivo é mostrar ortopedia, estou mostrando para vocês que ortopedia funciona. SN4 é um aparelhinho que é o SN1 ou SN3, onde eu coloco esses escudos, né? Essas bolinhas de resina aqui, ó, na lateral, anterior. Isso aqui também tem função. Isso aqui é para estimular a musculatura da bochecha e a musculatura perioral. Um recurso muito interessante para esses estímulos, né? Quando a gente precisa provocar, por exemplo, né, um relaxamento do músculo bucinador, uma mordida cruzada posterior, por exemplo, ou um paciente que não tem selamento labial, tem um lábio superior curto, então eu coloco esse escudo aí para estimular esse selamento labial. Nesse caso aqui, ó, pelo aparelhinho, provavelmente é um paciente classe 3, onde eu estou segurando o crescimento da mandíbula, mas estou afastando o lábio superior dele, da maxila. Para quê? Para estimular o crescimento dessa maxila para a anterior. Então, eu estimulo, libero a maxila para ela crescer um pouquinho para a anterior, mas ao mesmo tempo eu seguro essa mandíbula para não deixar ela avançar mais. SN6 também é o mesmo princípio, né? Tem esses escudos, né, para aliviar, só que são escudos que ficam bem mais baixos, né? Fica quase lá no fundo de saco, faz um estímulo muito maior. É um aparelho muito bom para pacientes, por exemplo, com mordida aberta e que já tem um crescimento, né, da mandíbula no sentido horário. Então, é um aparelhinho excelente. Eu não uso muito. Não uso porque não funciona? Não uso porque eu acho que é um aparelhinho muito cheio de coisas. Quanto mais artifícios, quanto mais molinha, quanto mais escudo, quanto mais arco você põe no aparelho, mais difícil é do paciente colaborar. Então, hoje, eu não uso aparelhos e encho esse aparelho de molas, de grade, de escudo, de equiplan. Eu tento priorizar algumas maloclusões. Né? Então, assim, a gente tem 3 coisas para ser corrigida. Eu preciso corrigir as 3 ao mesmo tempo? Não, porque se eu for corrigir, eu vou ter que encher o aparelhinho com muito detalhe, com muita estrutura. Né? Eu tenho que aumentar muito a estrutura. Então, talvez eu corrija a mordida cruzada primeiro e a mordida profunda. Depois eu penso em estímulo labial. Né? Eu tento fragmentar esse tratamento aí. E aí, para a gente finalizar essa aula, estou compartilhando com vocês aqui uma tabela que está no livro da Vilma Simões, onde ela faz o comparativo dos aparelhos. Então, volto a dizer o que eu falei lá no começo, eu não quero que vocês imprimam essa tabela, deixa dentro da gaveta lá, chega um paciente lá com mordida aberta, vou moldar, olho na tabelinha lá, não, o aparelho bom para isso aqui é esse. Aí pede para o protético fazer. Você vai colocar o aparelho na boca, vai ver que ele não vai dar resultado e aí você vai ficar frustrado com a especialidade, com o aparelho, com o protético, vai pôr culpa no paciente, falar que ele não está usando o aparelho. E, na verdade, foi erro no planejamento, foi erro no conhecimento técnico dessa disciplina, dessa especialidade que é a ortopedia funcional. Então, vamos dar um exemplo aqui. Para ATM, o Binler, ele é um aparelho bom para estímulo da ATM, para pacientes, por exemplo, que têm disfunção temporomandibular. Vou dar um exemplo aqui. É um aparelho bom. Agora, tem um aparelhinho aqui que é melhor ainda, que é o Planas. O Planas, pistas planas, simples, né? Por que ele é melhor? Por causa das rampinhas, o paciente fica a todo momento com a mandíbula liberada. Então, não quer dizer que Binler é ruim. Ele é bom, mas existem aparelhos melhores. O Frank é aquele aparelho que tem os escudos, né, de resina lateralmente. É um aparelho que, para estímulo da TM, ele não é bom, mas ele vai ser um aparelho excelente para o estímulo da musculatura perioral, da musculatura do bucinador. Então, aquele escudo, ele estimula a musculatura da bochecha a afastar, para eu conseguir, por exemplo, descruzar uma mordida posterior, para que eu consiga, por exemplo,
estimular o selamento labial. Músculo de lateralidade. Nós temos aparelhos, por exemplo, o Bindler, é excelente. O Frankel já é um aparelho mais rígido, então ele não permite que o paciente fique movimentando com a mandíbula, fazendo movimento de lateralidade. Mas o Planas e o Bindler modificado é um aparelhinho que o paciente está com ele na boca, ele fica o tempo inteiro balançando o queixo para um lado, para frente, para trás. Isso é um estímulo interessante para se ter em determinados tipos de maloclusões. Aqui uma outra tabelinha dela, e aí ela compara, né, com a questão muscular. Qual aparelho é bom para o estímulo, por exemplo, da musculatura vestíbulo oral, musculatura de lábio? O Frankel, por causa dos escudos. Né? Mucosa, né, do palato, o Frankel, porque ele quase não tem estrutura acrílica no céu da boca, praticamente é só fios. Então a língua fica a todo momento em contato com o palato. Então não existe regra, tá? Você precisa saber o diagnóstico, você precisa fazer, né, bolar o plano de tratamento e baseado nesse plano de tratamento você vai escolher o aparelho ortopédico funcional. O SN1 sempre tem as mesmas características? Não, eu posso modificar, a ortopedia me permite isso aí, eu modificar esse aparelho para colocar recursos que podem favorecer mais ou menos aquele paciente que está na minha cadeira. E aí ela compara também com os SNs, né? São todos aparelhos que foram desenvolvidos pela Vilma Simões. E ela compara também os aparelhos que ela desenvolveu. Então, por exemplo, para ATM, paciente com disfunção temporomandibular, por exemplo, um aparelho excelente, SN1, SN2, que ele permite, né, que a mandíbula tenha um certo movimento de lateralidade ou protrusão. Vamos pegar aqui uma urgida aberta, pensar só em língua, né, interposição lingual, o SN2, o SN3. Não, o SN3 é o aparelho que é mais utilizado para fechar a mordida anterior. Mas nós estamos vendo aqui que um SN2, comparado com o SN3, o SN2 ainda, segundo os estudos da Vilma Simões, ainda é muito melhor. Então, não existe regra, gente. Não decora o aparelho SN alguma coisa, é bom para isso, o Bindler é bom para isso. Olha na boca do paciente, vê o que esse paciente precisa, o que eu preciso de recurso para tratar essa maloclusão, e baseado nisso aí, eu vou escolher alguns aparelhos. Dentro desses que eu vou escolher, qual que é o melhor? Então, eu vou tender a escolher esse que é melhor para ver se eu consigo resolver o problema. Não, esse é o melhor, mas eu acho que por causa de volume de língua ou por causa de aceitação do paciente, eu acho que ele vai usar pouco. Então, talvez a gente use um segundo ou uma terceira opção que vai desempenhar a mesma função, não tão efetiva, mas que o paciente usando mais, eu vou ter um resultado melhor. Beleza? Pessoal, finalizando, espero ter acrescentado alguma coisinha na vida de vocês aí, espero ter esclarecido um pouquinho, né, desmistificado esses aparelhos. É lógico que a gente foi muito superficial aqui, mas o que eu quero que vocês entendam? Que a ortopedia ela é muito mais do que prevenção, tá? A ortopedia funcional ela não é uma ortodontia preventiva. Ela trata, ela corrige, ela direciona crescimento, ela devolve a autoestima para os nossos pacientes pediátricos. Você acha que uma criança não fica incomodada com uma mordidinha aberta? Ela vê todos os colegas na sala dela, lá onde os dentinhos anteriores, eles fecham, e o dela é aquela boquinha, a gente chama, né, de boquinha de peixe. Será que isso não incomoda ela? Quando você trata uma maloclusão na infância, você está devolvendo, além de função, obviamente, você está devolvendo estética e autoestima para o paciente infantil. Para os dentistas, os recém-ortodontistas, para os odontopediatras, gente, isso é um aumento de faturamento no nosso consultório. Ortopedia dá mais dinheiro do que ortodontia. Pensa nisso, é um recurso que você tem, é uma ferramenta a mais que você tem de trabalho e que isso aí pode fazer você ganhar dinheiro. Estou falando aqui que você tem que colocar a parede de qualquer jeito só para ganhar dinheiro? Não, estou falando que você vai ter uma
uma maneira a mais de arrecadar paciente, de fazer o seu consultório produzir. Mas não é apenas colocar aparelho e achar que milagrosamente esses aparelhos vão corrigir aquela maloclusão. Pelo amor de Deus, a ortopedia tem bases, tem filosofias que têm que ser seguidas. Se o tratamento com ortopedia não deu certo, não culpe a ortopedia. Não culpe o aparelho, não culpe o protético, não culpe o paciente. Saiba que você, como profissional, você tem um peso muito grande de culpa nesse tratamento. Principalmente se você escolheu o aparelhinho de forma errada ou se você deu o diagnóstico de forma errônea. Aparelhinho não é receita de bolo. Esse jargão, todo professor de ortodontia fala isso. Ok? Pessoal, muito obrigado pela paciência. Mais uma vez, espero ter acrescentado um pouquinho na vida de vocês. Se gostaram, deixe um comentário aqui abaixo, né, no YouTube, né, onde eu vou deixar essa aula aqui. E um bom carnaval a todos, bom final de semana. Fiquem com Deus. Um abraço.